Abra a tua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1, a partir do verso 35. Guarde isso que eu vou te falar. Relacionamento muda caráter. Guarde isso no teu coração. Nós vamos falar muito hoje sobre relacionamento. Eu creio que Deus está levantando homens poderosos. Homens que vão mudar a história dessa cidade, dessa nação, do seu bairro, da sua casa principalmente. Amém ou não? Eu confesso que eu estou com dificuldade de enxergar vocês pela luz aqui, ainda mais de óculos. Se eu tirar o óculos eu não vou enxergar nada. Então me perdoem, tá bom? Todos acharam já? Abriram? Vamos lá. No dia seguinte, João estava ali novamente com 2 dos seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse: vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo-o dizer isso, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se e vendo Jesus que os 2 o seguiam, perguntou-lhes: o que vocês querem? Vira para o teu vizinho e pergunta para ele: o que você quer? Aleluia. Eles disseram: Rabi, que significa mestre, onde estás hospedado? Ou onde tu moras, algumas versões. Respondeu ele: venham e verão. Então foram por volta das 4 horas da tarde, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido o que João dissera e que haviam seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e lhe disse: achamos o Messias, isto é, o Cristo, e o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João, serás chamado Cefas, que traduzido é Pedro. Glória a Deus. Irmãos, João é aquele que preparou o caminho, a vinda de Jesus, e ele é aquele que dizia: olha, eu batizo com água, mas está vindo um aí, que é muito mais poderoso do que eu, e que eu não sou digno, eu não sou capaz de desatar as suas sandálias, e ele batizará com o fogo e com o Espírito Santo, amém? Então João, ele tinha plena convicção de quem ele era e de o que era, ou qual era a sua função. Então ele sabia qual era a sua medida, mas ele dizia: olha, está vindo um, meu irmão, se vocês entenderem o que eu vou dizer para você, que ele batiza com o fogo e com o Espírito Santo. Eu creio que nessa noite o Espírito Santo vai batizar aqueles que querem, que vieram se derramar na presença dele com fogo, amém? Em nome de Jesus, você crê assim? Cutuca o teu vizinho, vê se ele está com cara de crente mesmo, de que está crendo nessa palavra. Aleluia, aleluia. O texto diz que João conversava com 2 dos seus discípulos, e de repente, ele olha e diz assim: olha, eis aqui o Cristo, o Cordeiro, aquele que eu disse para vocês, que batizaria com fogo e com o Espírito Santo. E aí, os 2 discípulos, quando ouviram, começaram a seguir Jesus, e num determinado momento, Jesus começou a perceber que estava sendo seguido, e aí Jesus para e volta para eles e diz assim: o que vocês querem? Por que vocês estão me seguindo? E aí eles respondem: Senhor, aonde tu moras? Ou aonde está hospedado? Meu irmão, deixa eu te explicar uma coisa. Eles podiam pedir o que eles quisessem. Eles podiam ter pedido uma casa nova, uma casa na praia, um carro novo, do último tipo. Eles tinham essa oportunidade. Jesus, imagina você nessa situação, Jesus virando para você e dizendo: o que queres? Eu não sei você, mas eu
Eu acho que eu ficava assim, meu Deus, e agora? O que eu vou pedir para o mestre? Eu estou diante daquele que João Batista disse que viria, que é muito mais poderoso do que ele, que vinha buscar um povo, que quer um relacionamento com ele. Eu ia ficar, meu Deus, e agora? Eu não sei se eu peço a minha casa na praia tão sonhada, o meu sítio, a minha fazenda. Não tem nada, nenhum problema pedir isso. Mas um deles diz assim, Senhor, aonde tu moras? Eles podiam ter pedido tudo isso, mas o que eles pediram na realidade era, eles queriam conhecer Jesus, aonde Jesus estava hospedado. E aí Jesus, na sua gloriosa majestade, vejam aonde eu estou hospedado. Deixa eu falar algo para você. Ele não estava falando aqui de casa. Ele estava falando aqui, se a gente for ler depois todo o contexto, nós vamos descobrir que Jesus estava falando de relacionamento. André e o outro discípulo passaram aquele dia com Jesus. Sabe, irmãos, eles não estavam preocupados em ter algo que daqui 5, 10, 15 anos já seria obsoleto. A casa nova daqui a alguns anos, ela já vai estar velha. O carro novo daqui 5 anos também vai estar velho. E não tem nenhum problema deles pedirem isso. Só que o que eles queriam era não era só um momento, era relacionamento. Então quando eles vão aonde Jesus estava, eles passam o dia com Jesus. E eu fico imaginando assim, cara, eles passaram o dia com Jesus, sendo ensinado, tudo que Jesus fazia, eles estavam vendo. Tudo. Mas eles não queriam ter só um momento, eles queriam ter relacionamento, eles queriam estar perto do mestre, eles queriam estar perto daquele que João Batista anunciou. Sabe o que eu estou querendo dizer para você nessa noite? É que você que está aqui, e muitos outros que não vieram, por alguma razão, o Senhor vai te levantar para ter relacionamento, porque o momento é muito bom, mas a hora que você sair daqui e ir para a tua casa, essa mesma unção, esse mesmo queimar do Espírito Santo sobre a tua vida, ela queima aqui, mas ela tem que queimar dentro da tua casa também. É lá. As mesmas mãos que você levanta aqui são as mesmas mãos que te fazem um homem de caráter dentro da tua casa. O que eles precisavam, esse discípulo, era uma referência de casa. O que eles estavam querendo dizer, vamos lá, vamos pensar aqui, João Batista não era uma baita de uma referência? Era, não era? Só que João Batista andava pelo deserto, ele não tinha referência de casa. Ele não tinha referência de casa. E aí, nós estamos vivendo um tempo, uma geração, principalmente dos nossos filhos, que a gente muitas vezes está vivendo só um momento. É muito bom quando a gente está aqui reunido com um monte de homens cheio do fogo de Deus, é maravilhoso, quando nós estamos aqui adorando ao Senhor, com um ministério de louvor maravilhoso, mas e quando as portas se fecharem? Você vai continuar queimando do mesmo jeito na tua casa? Será que a tua esposa, os teus filhos vão olhar para você e falar, eis aqui um homem de caráter, cheio do fogo e da presença de Deus? Eu falo isso por experiência própria, irmãos. Alguns anos atrás, eu falei um pouquinho sobre isso na segunda-feira, mas alguns anos atrás, eu era muito prepotente, arrogante, eu falava para minha esposa, pode deixar que eu resolvo, eu faço isso, não se preocupe, cuide de outras coisas, eu vou resolver, porque eu me achava muito autossuficiente. Aí vem a pandemia, e aí a pandemia me quebrou, e eu não entendia nada. Eu falei, Senhor, o que está acontecendo? O porquê as pessoas vão ficar agora presas dentro de casa, sem poder sair, se relacionar com outras pessoas? E aí o Senhor falou para mim, falou, filho, sabe por que eu permiti tudo isso? Porque as pessoas esqueceram de se relacionarem comigo. E agora, todos vão estar dentro de casa, não vão poder sair, então vão voltar à essência.
E aí eu pude olhar e entender isso. O Senhor falou para mim assim: a tua vida está toda errada. A tua prepotência, a tua arrogância te tirou da minha presença há muito tempo. E aí aquele dia eu falei assim: a partir de hoje a minha vida não vai ser mais a mesma. Todas as decisões, tudo que eu for fazer, eu só vou fazer debaixo da direção do Senhor. Eu vou dobrar os meus joelhos no meu quarto, eu vou orar. Irmãos, você não tem noção, meados aí 2021, a partir de março, quando estourou a pandemia de fato aqui no Brasil, contei um pouquinho disso. Eu tinha uma empreiteira em São Paulo com mais 2 sócios, e a gente trabalhando a todo vapor na pandemia, tinha 7 obras em andamento, e todos os dias indo para a obra. Eu não sei se eu peguei Covid, se eu era assintomático, não sei, não senti nada, minha vida não mudou nada, continuei seguindo da mesma forma, até hoje. Então, eu lembro que o Senhor começou a colocar algumas coisas no lugar, e a primeira coisa que Ele me disse, Ele falou: filho, eu vou te ensinar a depender de mim. Eu falei: tá bom, e o que eu preciso fazer? Ele falou: sai dessa sociedade. Eu falei: tá bom, eu vou sair. Mas eu falei: o que eu vou fazer, Senhor? Ele falou: eu vou te ensinar a depender de mim. E aí, tá, e agora? Agora devolva o teu carro para o teu sócio. Eu falei: mas o carro é meu. Ele falou: devolve, esse carro não veio para a tua mão pelo meu intermédio. Tudo que veio na tua mão, que não foi pelo meu intermédio, precisa sair para dar espaço àquilo que eu vou fazer sobre a tua vida. E aí eu fui lá: irmão, você não tem noção, eu fui lá, entreguei a chave do carro. Não foi nem para o sócio, porque ele fugiu, ele não queria me encarar. Mas eu entreguei na mão da sogra dele assim, virei as costas. E falei assim: Senhor, o que eu vou fazer agora? Eu não sei o que eu vou comer amanhã, eu não sei o que eu vou dar para minha família, e eu não sei. E aí o Senhor falou: eu vou te ensinar a depender de mim. E aí o tempo foi passando, eu tinha os contatos, eu fazia a parte comercial, as vendas, embora acompanhava as obras e tudo mais, mas os contatos eram meus. Então eu comecei a bater nesses contatos, sempre tive bons relacionamentos, e falei: olha, não estou mais na sociedade. Eu abri um CNPJ, falei: se você precisar de alguma coisa, eu estou aqui. E aí começaram a surgir alguns trabalhos. Nesse meio tempo, um dia nós estávamos em casa, minha mãe me chamou no telefone e falou: filho, eu preciso falar com você. Nós somos em 2 irmãos. Quem estava aqui ouviu, né? O meu pai nos abandonou, eu tinha 2 anos e 7 meses, minha mãe grávida do meu irmão. Eu vim conhecer o meu pai 38 anos depois. E aí eu desci até a casa da minha mãe. Antes de chegar na casa, ela estava na casa de uma amiga. Ela desceu com um papel na mão e falou: filho, eu tenho uma notícia muito dura para te dizer. Eu falei: o que houve? Ela falou: eu estou com suspeita de câncer no pulmão. Eu falei: mas como assim? Não, olha, eu fiz lá uma ultrassom, e aí um médico que é amigo nosso aqui, olhou e falou: corre que o problema é sério. Eu falei: mãe, fica tranquila. Aquilo me acabou, aquilo me arrebentou por dentro, só que eu não podia esmorecer, porque afinal de contas eu era o suporte dela ali. Eu falei: mãe, fica tranquila, Deus está no controle de todas as coisas. Vamos para casa. Levei ela até a casa dela, subi para casa, morávamos perto. E aí, quando eu cheguei em casa, eu chamei a minha esposa, falei: Bia, eu tenho uma notícia para te dar, minha mãe está com suspeita de câncer. Ela falou: não é possível, você está de brincadeira. Eu falei: como é que eu ia brincar com isso? E aí, nesse dia, nós não sabíamos o que ia comer no dia seguinte. E quando eu falei isso para ela, ela saiu, e a área onde, lá em São Paulo a gente chama diferente, aqui chama lavação, onde as mulheres lavam a roupa, fica uma máquina de lavar, varal, essas coisas, estender roupa, era na parte de cima da casa. E ela subiu, e eu fiquei lá na sala, e aí daqui a pouco eu ouvi ela dando um grito e um barulho, e quando eu corri, ela estava descendo a escada, no último degrau, ela caiu e bateu essa parte aqui na quina da escada. E aí ela falou: eu não estou sentindo as minhas pernas. Eu falei: Jesus, o que está acontecendo? Eu falei: eu não vou pôr a mão em você, eu vou ligar para o resgate, porque eu vou te machucar. E aí eu saí para pegar o telefone, para ligar para o resgate. O Espírito Santo falou assim para mim: você não vai fazer isso, você vai impor as mãos sobre ela e ela vai levantar.
E aí eu fui lá, falei, Senhor, o que eu vou fazer? Ela falou, olha, eu não estou sentindo as minhas pernas e está doendo muito. Eu peguei ela pela mão aqui, eu falei, vem cá, levanta devagarzinho. E fui levantando ela, ai. Eu falei, vamos para o médico. E ela saiu toda torta, com muita dor. Ela falou, não, eu não vou no médico. Eu falei, vamos, porque pode ter quebrado alguma coisa, pode ter tido alguma lesão séria. Ela falou, não vou. E aí o Espírito Santo falou, não, você não vai levar. E ela disse para mim assim, olha, eu senti como se fosse uma mão me empurrando na hora que eu caí. Irmãos, e alguns minutos antes de receber essa notícia da minha mãe, ela falou assim para mim, ó, acabou o nosso dinheiro, acabou o nosso alimento, não temos mais nada para fazer. A única coisa que tinha para fazer naquele dia, eu lembro porque foi muito poderoso isso, era um punhado de farinha, alguns ovos ali acho que era isso. E ela falou, olha, eu vou fazer um pão caseiro, nós vamos tomar um café agora à tarde, para sobrar, para amanhã tomarmos o café da manhã, porque nós não temos dinheiro. Aí eu falei para ela assim, eu vou orar agora, eu vou lá no quarto, porque o Senhor falou que ia nos ensinar a depender dEle. Eu dobrei o meu joelho e falei, Senhor, eu dependo do Senhor, eu não tenho o que fazer, eu não sei o que vou fazer. Eu saí do quarto, minutos depois toca a campainha, um casal de amigos, que não sabiam de nada do que estava acontecendo. Eles disseram para mim assim, falou, Marcos, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Eu falei, cara, o que está acontecendo? Ele falou, vem aqui atrás no porta-mala comigo. Quando ele abriu o porta-mala cheio de sacolas, eu falei, o que é isso, cara? Ele falou assim, olha, eu não sei, mas Deus mandou a gente fazer isso e trazer aqui para você. Eu falei, cara, o que é isso? Ele falou, só me ajuda a tirar. E eu tirei. Irmãos, tudo que a gente precisava e muito mais além, coisas que nós considerávamos supérfluas, mas o Senhor cuidou de cada detalhe. Eu estou te dizendo isso, porque muitas vezes a gente passa tempo, entra e sai da igreja, ouve palavras de transformação, palavras poderosas, e quando a gente sai daqui, volta tudo a estaca zero. E Deus, Ele não quer mais esse tipo de relacionamento. Há pessoas que se satisfazem simplesmente por Deus ser onipresente, ou seja, o fato de saber que Deus está aqui, para Ele basta. Mas há pessoas que querem muito mais além do que isso, não querem só estar diante da presença, mas querem viver na presença do Senhor. Eu e você, hoje, nessa noite, Deus nos trouxe aqui para dizer, olha, eu quero relacionamento, e aqueles que entenderem essa palavra, aqueles que se colocarem diante do meu altar, eu vou me relacionar, porque o relacionamento comigo, eu vou mudar caráter, eu vou transformar vidas, eu vou mudar destinos. Aleluia! Você não veio aqui para me ouvir, você veio para entender aquilo que o Senhor tem colocado no teu coração. Jesus é bom, lindos. Jesus é maravilhoso. Aleluia. Todos os dias pela manhã nós oramos em casa, no nosso tempo, e falamos assim, Senhor, que esse lugar seja invadido pela tua presença, pela tua glória. Nós recebemos uma visita ontem, um casal de amigos atualmente moram em Joinville, e ele falou, meu filho falou, pai, olha, eu vou falar fulano para não falar nome, o fulano está aqui, e eu falei, não pode ser, filho, ele não avisou, não falou nada, e faz muito tempo que a gente não se fala, não é possível. Quando eu saí na sacada eu vi, era ele. Eu falei, cara, você veio do nada assim, o que aconteceu? Está tudo bem? Ele falou, está tudo bem, cara, eu estava em casa e Deus mandou eu vir aqui para orar com vocês. E ele falou assim, mas olha só que interessante, eu entendi, cara, que era para eu ter vindo aqui para ver o que Deus tem feito com vocês, porque a hora que você abriu a porta, eu entrei na tua casa, eu senti a presença da glória nesse lugar assim, que foi absurda. É relacionamento, irmãos. E aí você pode estar pensando assim, tá, mas a tua vida é legal, é muito boa. Eu falei, nada disso, irmão, não é nada disso. Eu tenho problemas que você nem imagina, e talvez também você tenha problemas piores do que o meu, mas a questão não é essa. A questão é que tudo isso não pode me tirar da presença. Deixa eu contar uma experiência para você. Capítulo 2, verso 9 de Gênesis, diz que o Senhor colocou
todas as árvores frutíferas, árvores vistosas ali, e disse: Adão, você pode comer de todas as árvores. E a árvore da vida ele colocou no centro, e do lado ele colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal. Olha, somente dessa aqui vocês não comem. E aí eu fiquei pensando nessa palavra, porque o projeto de Deus desde o início é se relacionar com o homem, desde o princípio. Se você começar a ler capítulo 1, 2, 3 de Gênesis, você vai entender que todos os dias, na viração do dia, a voz do Senhor ecoava pelo jardim. E aí eu viajo nessas coisas, porque eu fico imaginando assim, como é que era esse relacionamento livre, autêntico, entre o homem, entre o Criador e a sua criatura? Eu fico imaginando, porque não tinha pecado até então. De repente o Senhor fala: e aí, Adão, como é que foi seu dia hoje? Ele falou: Senhor, hoje eu cuidei aqui do jardim, eu fiz isso, olha que coisa mais linda. E sabe aquela coisa, hoje eu estou cheio da tua presença, Senhor. E aí, deixa eu viajar um pouco com você. A árvore da vida estava no centro do jardim. Você já parou para pensar o porquê? Porque ali, profeticamente, Deus já estava falando assim: a minha presença tem que ser o centro na tua vida. Porque a árvore da vida, ela representa a presença do Senhor. Então, em outras palavras, o Senhor está falando: olha, coma e beba de mim o tempo todo. Já parou para pensar por que a serpente, ou o que foi usado para falar com Eva, iludir Eva a comer da árvore do conhecimento do bem e do mal? Você já pensou o porquê? Porque quando eu e você nos alimentamos da palavra, da presença do Senhor, dia após dia, o tempo todo, a gente está perto, cria relacionamento com o Senhor. Quanto mais relacionamento, intimidade. Quanto mais intimidade, mais nós queremos estar perto dEle. E o diabo sabe que todas as vezes que ele plantar algo no teu coração, que tira o teu foco, ele sabe que você sai da presença. Então, jamais a serpente ia falar: não, come da árvore da vida. Porque se ela continuasse comendo da árvore da vida, ela ia continuar sem pecar. Então a serpente tira ela do foco, faz ela desobedecer. Aqui que está o negócio. E essa desobediência rompeu essa aliança que Deus tinha com o homem. E aí, quando Jesus vem, que João Batista já estava anunciando, ele vem resgatar isso de novo. Ele vem nos chamar para um nível de relacionamento intenso com Ele. Não é ser ativista, mas é ser um homem cheio da glória e da presença de Deus. Talvez você entrou aqui hoje buscando a última cartada. Talvez a última opção foi você ter vindo aqui hoje. Talvez você saiu da tua casa hoje dizendo: olha, eu vou lá, mas eu não estou com um pingo de vontade. Mas você veio aqui para entender que o Senhor te trouxe aqui para que você tenha um relacionamento com Ele. Aleluia! Você crê nisso? Cutuca seu vizinho e fala assim: relacionamento. Aleluia! Glória a Deus. Acontece isso com você também? Você faz esboço, depois você não sabe mais nada do esboço? Amém, irmãos? E a palavra diz que André, ele passa o dia com Jesus, e a primeira coisa que ele faz, ele vai para a sua casa e fala: Simão, vem cá, você não tem noção. A Bíblia pouco fala de André, mas se você estudar sobre André, você vai descobrir que ele foi um grande evangelista. E olha só, a primeira coisa que ele faz quando ele sai da presença de Jesus, ele vai até a sua casa e fala: Simão, eu encontrei o Messias, ele está aqui. E aí Simão vai correndo lá: eis aqui o Cordeiro de Deus. Ele já começou evangelizando a sua casa. Aquele tempo que ele passou com Jesus foi tão poderoso que ele não se conteve e ele trouxe salvação à tua casa. Aquilo que Deus tem ministrado no teu coração, aquilo que Deus tem falado para você, você vai chegar na tua casa e a tua esposa, o teu filho, a tua família vai falar: uau, eu quero viver isso que você está vivendo, porque é incrível a transformação do Senhor na tua vida.
Isso não tem a ver com religiosidade, tem a ver com relacionamento. Relacionamento. Um momento é muito bom, mas um relacionamento me conduz à eternidade. Quando nós andamos no meio da multidão, nós enxergamos Jesus. Mas Jesus, Ele não está buscando seguidores, Ele está buscando discípulos. Porque se você estudar sobre discípulo, ele está em constante aprendizado, sendo ensinado, preparado para. E aí, o que eu quero dizer para você nessa noite, que os seguidores, eles andam atrás de você, enquanto você está falando coisas que eles querem ouvir. Porque a partir do momento que você parar de falar as coisas que eles querem ouvir, eles vão te deixar na mão. E o discípulo, ele quer relacionamento, porque o relacionamento conduz à eternidade. Ele está diante do Pai, do Mestre, sendo ministrado, trabalhado por Ele. Você está entendendo isso ou não? É relacionamento, irmão. Ah, mas eu já ouvi falar tanto disso. Então, você está ouvindo porque talvez não tenha entendido ainda. Sabe, às vezes eu fico pensando, né, eu sou um tanto quanto duro com meu filho. Eu tenho um filho de 11 anos, está lá em cima agora, pediu para mim, papai, eu posso ir junto? Eu falei, pode. Eu falei, eu posso ir lá fazer uma aula de Muay Thai? Eu falei, eu vou falar com o pastor Jean, se ele falar que você pode, você vai. E às vezes eu percebo que eu sou muito duro com ele, porque a minha preocupação é formar nele um homem de caráter. Hoje, com 11 anos de idade, ele é baterista do Alelon lá na igreja. Com 2 aninhos, nós consagramos ele no altar e profetizamos sobre a vida dele. E aí, eu fico pensando, como é que ele me vê dentro de casa? Será que ele vê aquele pai que ministra, que abençoa, que prega, que vai socorrer o irmão, que vai estar pregando o evangelho? Será que ele vê aquele mesmo pai dentro da casa dele? Isso começou a me incomodar. E às vezes me preocupa, porque nesse anseio, às vezes a gente pode estar colocando um peso sobre ele, porque ele ainda tem 11 anos. Mas a minha maior preocupação é gerar nele relacionamento com Deus. Todos os dias eu tenho cobrado, filho, vai ter um tempo de devocional. É difícil. E isso muitas vezes eu falo, você vai. E aí ao mesmo tempo vem um pensamento assim, ó, ele é uma criança. Você está jogando um peso sobre ele. E aí o meu maior desafio nas minhas orações é dizer, Senhor, me ajuda a conduzir o meu filho, e que a minha vida seja um caminho, para que ele seja um homem de caráter, e um homem que tenha relacionamento. Ele é um adorador, isso eu não tenho dúvidas. E não é porque é o meu filho, é porque a gente tem visto o que Deus tem feito na vida dele. Qual é o tipo de relacionamento que você está buscando? Qual é a intimidade com o Senhor? Qual é o nível de intimidade que você está? E eu não estou aqui numa condição de te julgar, amém? Eu quero provocar em você mesmo um tempo de reflexão. E quero que você saia daqui hoje com essa palavra queimando no teu coração. Porque, meu irmão, quando você tem relacionamento, as pessoas olham para você. Aconteceu comigo essa semana, eu entrei na padaria e falei, bom dia, tudo bem? Eu estava triste com uma situação que tinha acontecido. A gente se entristece também, se você não sabe. E aí, eu por dentro assim, moído, e a pessoa falou, nossa, você está tão diferente hoje. Eu falei, é mesmo? Em que sentido? Não sei, você está alegre. Irmãos, eu estava acabado. Mas eu não sei aonde ela viu aquela alegria, e eu só pude entender. Não é sobre mim, é sobre aquilo que eu carrego. A alegria que ela vê era uma alegria gerada no Espírito, não era nessa carcaça aqui. Então, irmãos, eu creio
numa geração de homens que aonde chega, aonde coloca a planta dos pés, muda o ambiente.